Abrir em 1 João, carta do apóstolo João, capítulo 3. A gente vai dar uma caminhada do verso 1 ao 10, mas eu vou ler só o de 1 ao 3 agora. Amor do Pai e amor de Pai. João, capítulo 3, de 1 a 3. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele a esperança purifica a si mesmo, e assim como Ele é puro. Hoje, o Dia dos Pais, para muitos pais, não é um dia tão feliz. Muitos pais perderam seus filhos diante dessa pandemia, diante dessa doença terrível. Muitos filhos, da mesma forma, não estão vivendo um dia muito feliz. Por isso é importante, nós que temos nossos pais, aproveitar esse momento, aproveitar esses dias. Mas temos um Pai que está constantemente conosco, mesmo na ausência do pai biológico. Temos um Pai que está presente conosco, mesmo diante daqueles que nem conheceram os seus pais, o seu pai biológico. Temos um Pai que nos ama, mesmo quando aquele dito cujo chamado Pai, como alguns chamam, nem se interessou em saber que você nasceu. Temos um Pai que, para Ele, a gente não é acidente. Deus não levou um susto quando você nasceu. Deus não colocou a mão na cabeça e imaginou, nasceu o Flávio, nem vi. Não, Deus não levou o susto, porque para Deus nós não somos acidente. Não foi um preservativo que estourou. Para Deus, nós somos amados, especiais. E quando temos o seu Filho como nosso Salvador, além de amados e especiais, ainda somos chamados de filhos. Efésios 6,4, o apóstolo Paulo vai até nos dizer que nós, como pais, precisamos sempre tomar o cuidado de não irritar os nossos filhos. Porque Deus não irrita os seus filhos. E Colossenses 3,21, ele vai dizer, pais, não entristeçam ou não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. Interessante que com Deus, a gente não fica desanimado. Em Deus, quando confiamos, esperamos nele, a nossa esperança ela aumenta. E é interessante que a palavra desanimado aí, que o apóstolo Paulo usou, lá no grego tem como raiz as palavras alma, coração, vida, coragem. Porque às vezes a gente, humanamente, podemos perder a coragem, perder o ânimo por causa de outro. Essa semana saí da faculdade, depois de um estágio, e eu vim no carro pensando, como que o ser humano consegue fazer tanto mal para outro? A gente ouvindo ali os casos, ouvindo as dores, e aí eu fiquei imaginando como que a gente tem essa capacidade de causar tanto dano em outra pessoa. Às vezes com uma palavra, só uma palavra. Enquanto a gente olha para Deus e Ele tem no seu coração, no seu desejo, o nos animar, o nos jogar para cima,
fazer com que a gente fique animado, porque ele tem o amor de pai e ele tem o amor do pai, porque ele é amor. Esse amor que toma as nossas vidas e toma-nos ao ponto de ficarmos animados, revigorados. Ter esse detalhe em nossa vida de que somos filhos e filhas amadas diante de Deus. Saber que nele a gente é tão especial que ele não poupou nem seu filho, como nós já vimos lá naquela mensagem de João 3. Que podemos fazer parte de uma família tão especial, como nós vimos domingo passado. Que nós podemos ser chamados de filhos, que nós podemos chamá-lo de papai. Abba, papai. Nele a gente tem filiação garantida no seu amor. Ele não é como nós, pais, que nos desanimamos muitas vezes com os filhos. Ou que nós, como filhos, nos desanimamos com os nossos pais. Porque o amor dele não se modifica conosco. Você nunca vai ouvir de Deus o seguinte: estou desanimado contigo. Estou desapontado contigo. Você nunca vai ouvir de Deus ao sentar-se lá na beira da sua cama ou se ajoelhar lá no seu quarto em secreto e ele já está lá te esperando. E na hora que você começar a falar: Deus, eu vim aqui conversar com o Senhor, eu falo: eu sabia. Você pisa na bola, você nunca vai ouvir isso de Deus. Se a gente conseguir prestar atenção no silêncio do momento da conversa com Deus, talvez a gente escute Ele dizendo: que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que não demorou muito. O apóstolo João vai dizer: olha, vede que grande amor do Pai nos tem concedido. E esse grande amor que ele vai dizer não é um amor grande, como a gente às vezes pensa, né? A gente, quando vai falar de alguém: nossa, fulano tem um amor tão grande, recebe todo mundo. O que João está dizendo aqui de amor grande, ele está falando de João 3,16. O apóstolo na carta fala da mesma coisa que ele escreveu no Evangelho, que Deus amou o mundo, amou a humanidade, amou você e a mim. Esse é o amor grande de Deus, que não tem limite. É um amor que garante uma filiação, garante ser chamado, você e eu, de filhos e filhas. Um amor que vai além do altruísta. É um amor de entrega mesmo, porque às vezes a gente pode ser altruísta, mas aquele negócio querendo mostrar um pouquinho que fez. Mas Deus não, Deus vai além disso, foi um amor sacrificial. Ele realmente tirou algo dele para nos dar. Esse algo se chama Jesus Cristo. O seu Filho, o Deus Filho. Esse é o amor do Pai por você e por mim. Talvez nesse dia dos pais, muitos filhos, talvez você aqui não, mas quem nos assiste, ou talvez você, não tenha muito o que dizer do Pai. Mas de Deus você tem muito o que dizer. Porque Ele te amou. Esse amor que não consegue ser medido pela metragem humana, não tem. Que não tem nem como a gente entender. Não tem como nós compreendermos o amor de Deus por nós. Por mais que a gente é pai e faríamos de tudo para ver bem o nosso filho, ainda não chegaríamos ao ponto de que Deus chegou. Porque a gente vai fazer para alguém que a gente realmente ama, que é o nosso filho, a nossa filha. Pessoas que a gente tem convívio, pessoas que nos fazem bem e a gente quer bem, mas Deus foi além, Ele foi por aqueles que fizeram mal a Ele.
Deus amou aqueles que lhe causaram mal. Como assim, pastor? Alguém pode causar mal para Deus? A partir do momento que a gente deixa o pecado da rebelião, deixamos de amá-lo. A partir do momento que a gente comeu lá o fruto. A partir do momento que a gente começa a reclamar de Deus, a partir do momento que a gente só murmura de Deus, a gente causa um aperto no coração de Deus, tentando imaginar humanamente essa filiação desse amor de Deus por nós. E Deus não fez isso somente pelo filho bom, Ele fez por filhos que trazem dor de cabeça, né? Vamos pensar assim como pai. Ele olhou do céu e não pensou assim, eu vou abençoar o Mário, mas o João não vou não. Não, o João não dá. O gentil talvez. Não, ele olhou e diz assim, Deus amou o mundo, Deus amou você. Ele não escolheu um e outro, Ele escolheu todos. Se olharmos para trás, nós vamos ver a bênção dessa filiação. O verso 1 de João 3, né, diz, se sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E a gente precisa entender que João está falando de mundo, e não é o mesmo mundo que João está falando em João 3,16. Lá em João 3,16, João fala de mundo, humanidade. Ali a palavra grega se refere à humanidade. Mundo aqui, que ele vai falar na sua carta, em 1 João, ele já fala de sistema. O sistema que rege, que guia, que orienta esse mundo. Um sistema individualista, um sistema que não olha para o outro, um sistema que só quer o mal, não pensa no bem, um sistema realmente egóico, um sistema que não quer saber do outro, um sistema que Jesus disse o seguinte, por causa da maldade, o amor de muitos se esfriará, um amor que está frio aí fora. É esse sistema que não conhece Deus. Esse sistema que quando a gente fala de Deus, fala, legal. Esse mundo que nos rodeia, que não conhece esse Pai. E ele, João, vai dizer, olha, vocês são filhos de Deus, e o mundo não conhece esse Deus. Não conhece como vocês conhecem. Não conhece como um Deus que ama, só acha que ele tem que ficar dando coisas. É um sistema que abandona a Deus e fica órfão. Porque, irmãos, quem não está com Deus, quem não caminha, quem não tem o Senhor como seu irmão mais velho, o reconhecimento do seu pecado e o arrependimento desse pecado, é órfão. Não tem pai, não tem família. E a família, a igreja como família, e não viver a família como uma igreja onde tem gente que acha que pode mandar no outro, mas uma igreja como família, no cuidado, no amor, onde todo mundo vê que é igual porque todo mundo é irmão. O Pai é um só. E a Ele a gente obedece, a Ele a gente ama, e ao outro a gente vê, não, você é igual a mim. A gente não tem diferenças. Mas esse sistema mundo não conhece esse Deus, por isso é órfão. Mas nós somos adotados por Deus. João vai usar aí a palavra filhinhos, no sentido de esse novo nascimento. Lembra lá de Nicodemos conversando com Jesus? E Jesus diz, é preciso que você nasça de novo, ou seja, é necessário que você seja chamado de filho. É necessário que você mude a sua mentalidade.
Porque quando a gente começa a entender isso, irmãos, a gente olha para esse presente, o momento que nós estamos, esse momento de consciência que nós estamos, e a gente começa a perceber que esse amor está aqui. Esse amor do Pai está aqui. A gente pode ir lá e falar assim, eu posso deitar no teu colo? Porque não está fácil. Ainda no capítulo 1, verso 2a, diz, amados, somos filhos de Deus. Nós já somos em Cristo filhos de Deus. Nós já somos. Filhos de Deus aqui é aquela ideia da criancinha recém-nascida. O sentido aqui de filhos de Deus que João vem trazer. Diante do Pai. Mas esse amor do Pai, ele nos leva para um futuro. Romanos 8, 29 diz, pois o que conheceu, por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem do Deus Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui o apóstolo Paulo vai trazer a ideia, junto com João, de que a gente pode olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para a esperança. Olhar para um dia em que realmente nós não vamos ter mais essas dores que nós temos aqui. De que temos a garantia, como tenho sempre dito, e agora nesse mês de família, de um dia poder abrir a porta do nosso quarto no céu, passar a eternidade. Isso é para o futuro, mas já posso viver isso agora. Porque a gente tem um exemplo desse amor. João capítulo 1, versos 5 a 8. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando, porque o que vive no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é o diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Irmãos, olhar para Jesus e olhar esse exemplo de amor nele, e olhar para ele, caminhar com ele, imaginar, poxa, eu posso viver uma vida digna de ser realmente chamado de filho de Deus. Esse sistema que citei há pouco, infelizmente, começou a distorcer o que é pecado. E o que era pecado, agora virou moda. E o que era pecado, na nossa sociedade agora, não pode nem mais ser dito dentro da igreja. Principalmente com culto gravado. Porque distorceu, porque perdeu essa filiação em Deus. E o diabo, o que ele mais deseja fazer é matar, é roubar, é destruir as vidas. E aí ele vai de forma vagarosa, mas de forma inteligente, dizendo que aquilo que era pecado não é pecado. E a gente vai começando a ver que o exemplo em Cristo se tornou banal, porque o que era certo agora está errado. Sabe, Jesus ele veio para tirar os nossos pecados. Jesus ele veio para nos dar a esperança de vida. Ele veio para que nós tivéssemos preenchido em nosso coração o vazio que o afastamento que tivemos de Deus deixou. O vazio do Pai. Mas a gente ouve alguns casos de pessoas que sofrem muito, principalmente de forma psicológica. E quando a gente começa a conversar, a gente vai descobrindo que algumas coisinhas, nem sempre, tá? Nem sempre, mas algumas coisinhas têm a ver com família. Aconteceu lá na família. E aquilo foi passando, e foi tentando preencher. Mas tem uma hora que parece que o negócio pipoca.
E alguns desses casos envolveu o pai ou a mãe. E esse vazio que essa filiação deixou, essa pessoa vai tentando preencher. Só que não consegue. Porque é coisa que ficou para trás. A mesma coisa é a gente com Deus. Se não for o Pai, o Deus Pai, através do Deus Filho, Jesus, preencher em nós, a gente nunca vai preencher esse vazio. E a gente tem esse exemplo que é o próprio Filho. Romanos 6 vai dizer o seguinte, versos 6, 11 e 12. Pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele. Ou seja, se você não deixar lá na cruz as velhas manias, os velhos desejos, as coisas que te afastam de Deus, não vai ter transformação. Para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de para não sirvamos mais o pecado. Assim, também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos. Porque Jesus se manifestou justamente para destruir as obras do inimigo sobre as nossas vidas, sobre as nossas dores. O que Jesus veio fazer é justamente te dar vida, te dar essa esperança que o Pai deseja para você. Porque o Calvário não foi a sentença dada para Jesus. O Calvário não foi o fim para Jesus. O Calvário, a cruz, foi a sentença de Deus sobre as obras do diabo. Jesus naquela cruz estava dizendo para o diabo que ele agora ia entender que ele já estava totalmente perdido. Porque naquela cruz, Deus disse para a humanidade, está aí o meu amor por vocês. Está aí o meu amor de pai por vocês. E aquela pedra no terceiro dia removida, foi a resposta de Jesus para nós como irmãos mais novos dele. E ele dizendo, está aí o meu amor de irmão por vocês. Está aí o meu amor de Senhor por vocês. Porque agora vocês têm esperança. Então, irmãos, o amor do Pai é muito grande por nós. Não perca a esperança. Ele continua te amando. Não perca a visão de Deus para a sua vida. A ideia do Senhor para nós é que a gente possa viver esse amor constante. 2 Pedro 1,4, o apóstolo Pedro vai dizer, falando sobre a nossa natureza herdada agora, divina e herdada, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Ou seja, em Cristo temos as promessas dadas por Deus de participar das bênçãos do Senhor, bênçãos divinas, como o apóstolo Pedro disse. E um dia vamos receber isso. Em breve. Ele vai vir nos buscar. E aí nós vamos conhecer bem de perto o amor do Pai. Eu queria orar com você. E eu queria clamar a Deus que esse amor do Pai preenchesse o teu coração e a tua vida. Vamos orar. Pai, Paizinho, obrigado, Pai, por me amar de forma tão grande, expressado naquela cruz.
ecoado naquele túmulo vazio e resultante hoje na salvação que creio e tenho plena certeza através de Jesus. Pai, eu não sei quantos aqui já conhecem esse amor de verdade, já experienciam esse amor. Peço a Ti, ó Deus, que se ainda há alguém que não tem essa experiência, que o Teu amor preencha esse coração nessa noite. E seja chamado de filho, seja chamada de filha. Participe da filiação do Senhor. É assim que eu oro e é assim que Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.